Vamos lá abrir em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Gênesis 12, 2. Primeiro livro da criação. Gênesis 12, 2. Glória a Deus. Nós queremos saudar os irmãos e os ouvintes da Rádio Palavra Acústica com a graça e a paz do Senhor, que o Senhor continue abençoando vocês e que também essa palavra possa abençoá-los, edificá-los e exortá-los em nome de Jesus. E diz assim a palavra: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o teu Espírito Santo, que está aqui nesse lugar, que enche esse lugar, que enche as nossas vidas, possa continuar nos falando, nos revelando, nos direcionando com essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. E que todos aqui, Senhor, que toda mente, que toda atenção seja cativa à tua palavra nesse momento, Pai, que possam entender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E todos digam amém. Aleluia. Querido, eu usei essa palavra como uma base para a gente começar. Eu quero falar nessa manhã um pouco sobre a nossa responsabilidade de transformarmos os ambientes onde a gente convive, onde a gente trabalha, onde a gente estuda. Que o Senhor tem uma responsabilidade para a igreja, que é transformar os ambientes. Então aqui eu usei esse texto de Abraão, e nós vamos ver que a partir do chamado de Abraão, porque acho que pode desligar esse ventilador aqui, fica muito gelado, não fica? Ou não? Fica gelado, que bate lá e vem para vocês. Deus chamou Abraão, olha que interessante, um homem insignificante, um homem comum, né, da cidade de Ur, mas quando Deus o chama e ele responde, nós vemos que houve uma transformação de ambiente mundial, porque a partir dele, todas as famílias da terra teve a oportunidade de serem abençoadas. Então nós vamos ver que toda vez que Deus tem um encontro com um homem, que Deus se revela a um homem, Deus vem com uma responsabilidade que essa pessoa também tem um peso de transformar o ambiente onde vive, de transformar a história, de transformar a geração, de transformar a cidade, de transformar o bairro, tudo, querido. Então há essa responsabilidade para cada um de nós. Então, o que muda o ambiente, nós sabemos que as pessoas têm muita... Como é que eu posso dizer a palavra? Tipo assim, para purificar o ambiente, você usa incenso. Se você colocar essa pedra de cristal, pedra tal, o ambiente fica alegre. Esse aqui o ambiente fica com paz, querido. O que muda o ambiente é a resposta que nós damos para Deus, em vida de santidade, em vida de transformação, em vida com compromisso, respondendo os propósitos de Deus, tudo vai sendo transformado. E eu tenho essa responsabilidade, e você também tem. Diz para quem está do lado, você tem a responsabilidade de transformar o ambiente onde você vive. Olha que frase curta. Era uma vez, quando eu era pequenininho lá. Nossa, que frase comprida essa aí, não, irmão? Mas se você é bom de memória, você entendeu, né? Glória a Deus. Aí você fala assim, o que o pastor falou lá. É isso aí, amém na sua vida. Amém, querido? Eu quero começar com exemplos. Então, nós vamos levar essa pregação só com exemplos de vidas. Eu quero começar falando de algumas vidas que trouxeram exemplos negativos de transformação de ambiente. Por exemplo, nós podemos começar com o primeiro homem, Adão. Muitos
ambientes vão ser transformados de bênção e maldição por causa do que Adão fez. Adão tinha uma responsabilidade, Adão tinha um compromisso com aquele jardim. Guarda o jardim, cultiva o jardim. Fica esperto, Adão, aqui tudo é seu, mas fique ligado. Você tem um peso, um propósito. O meu propósito na sua vida é que você reine sobre essa terra, e que você se multiplique nessa terra, e multiplique filhos santos como você vai ser santo, né? Mas aí Adão resolveu experimentar ou desobedecer aquilo que Deus tinha ordenado. E o que aconteceu? O ambiente da terra, querido, olha que interessante, não foi só o jardim que foi contaminado. O ambiente de toda a terra foi amaldiçoado, e a gente vê o resultado aí. Simplesmente porque o propósito era grande, a responsabilidade é grande, mas quando ele desobedeceu, a maldição também foi grande. Então é assim, vamos trazer para as nossas vidas, nós vivemos num ambiente, o nosso ambiente também é um jardim do Éden, a nossa família, a nossa casa, onde nós estamos, querido, Jesus está ali, o jardim do Éden está ali tem que haver bênção. Então, como Adão, nós não podemos quebrar princípios e propósitos, nós não podemos, ontem nós estávamos vendo na escola bíblica, né? Se você me ama, obedece os meus mandamentos. O que Jesus disse para os discípulos, está dizendo para nós nesta manhã: se vocês me amam, obedece os meus mandamentos. E quando nós quebramos um desses mandamentos, que não é pesado, ele é suave, mas quando nós quebramos, o que acontece nas nossas vidas? O mesmo que aconteceu na vida de Adão. A nossa família vem maldição, na nossa área financeira vem maldição, na nossa área profissional vem maldição. Então, como que a gente faz para transformar esses ambientes? Sempre obedecendo, andando na palavra, guardando a palavra. Ontem nós vimos também Josué, você quer ser uma bênção, Josué? Você quer entrar na terra, vencer, conquistar, e toda essa promessa estar na sua vida? Medita na palavra, de dia e de noite. Você não está lendo? Não tem problema, mas medita nela, está trabalhando, lembra dela, traz ela, deixa o Espírito trabalhar em cima dela na sua vida, porque a palavra é vida. Diz comigo, a palavra é vida. Conhecereis a verdade. Sabe quem liberta? A verdade. Deus tem deixado para nós. Deus quer que nosso jardim do Éden seja uma bênção, querido. Deus quer que não falta nada no jardim do nosso Éden, né? No nosso Éden. Deus quer que tudo seja provido, mas não podemos quebrar princípios. Glória a Deus. Amém. Meu Pai, algumas coisas eu vou ter que pular aqui. Papai, temos que tomar cuidado, querido, porque o inimigo, ele lança sugestões. Você é salvo e selado. Ele não pode possuir a sua vida, ele não pode te forçar a fazer aquilo que ele quer. Então o que ele vai fazer? Lançar sugestões na sua vida. A serpente falou com a Eva e sugestionou para ela: olha, você pode comer. Eu vou dar uma sugestão para você. Quando você comer, você sabe o que vai acontecer, Eva? Você vai ficar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ela diz: puxa, igual a Deus? E ela com certeza via Deus, via sua glória. Ele diz: puxa, eu quero ser igual a Deus. Então, tomar cuidado com sugestões na mente. O lugar de batalha do diabo é na nossa mente. É aí que nós temos que vencer. Vencemos com o quê? Com a palavra, com aquilo que nós sabemos. Transforma essa pedra em pão, nem só de pão viverá o homem. A batalha era na mente de Jesus. O diabo sugestionava, ele lembrava da palavra e combatia com a espada. Qual que é a nossa espada? Nossa espada é a palavra. Então, no nosso jardim nunca haverá maldição, se nós tivermos a palavra para sempre ferir essa serpente, expulsar essa serpente da nossa vida com a palavra. Glória a Deus, querido. Você está entendendo? Houve uma vez uma competição de que
quem chegasse ao topo daquela árvore, era uma árvore muito grande, o rei estava dando um prêmio muito alto. Então as pessoas começavam a subir, e uma multidão embaixo, multidão muito grande. Então foi lá o primeiro, ele começou a subir, e aquela árvore foi engrossando e ficando alto, e as pessoas começavam a gritar assim: ei, desce, você vai cair, você vai morrer, rapaz, se você cair daí não sobra nada. Aí as pessoas desciam e desistiam, e assim foi, querido. Mas teve um homem, que ele começou a subir, e as pessoas gritavam, e ele não parava, e ele subia, e ele não parava, e as pessoas cada vez gritando mais, ele subindo, estava bem longe, chegou lá em cima, ele tinha que pegar uma bandeirinha, e ele desceu, e a turma diz: como que esse homem não teve medo, como que ele foi? Ele chegou lá porque ele era surdo, ele pegou a bandeirinha porque ele era surdo. Então, querido, o que eu quero dizer com isso? Para o inimigo, o que a gente faz? Não vai dar, isso não dá certo, você não vai chegar em lugar nenhum, a sua empresa, essa profissão, a gente não escuta. Enquanto a gente não escuta o inimigo, mas só ouve o Espírito Santo, a gente vai fazendo o quê? Vai subindo. O Senhor diz: estou contigo, você chega lá. Senhor, mas está alto, não tem problema, querido, eu estou aqui com você, eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Deus que te protege, eu sou o Deus que te dá força para você continuar. Você está entendendo? Então, toda a desgraça do Éden aconteceu simplesmente porque ouviram sugestões do inimigo. Eu vou falar para você, você sabe na orelha de quem que o inimigo quer mais falar? Na minha e na sua, que somos crentes. Porque o ímpio, a própria natureza, querido, daquele que não tem Deus, o diabo não tem muito trabalho, porque a natureza dele leva ele ao pecado, ele não nasceu de novo. Então o diabo não tem muito trabalho com o ímpio, mas com a gente ele tem, porque ele quer o tempo todo sugestionar. Hoje, por exemplo, domingo de manhã, duvido que não passou na sua cabeça um pensamento assim: não vai não, culto hoje, vai não. Mas é ceia, tudo bem, mas não vou essa ceia, você vai na outra, você já está com o Senhor, você não vai morrer por causa da falta de uma ceia, entendeu? Ele sugestiona, querido, o tempo todo. Outra pessoa é o profeta Jonas. Jonas, Deus deu um chamado para ele, uma responsabilidade, um propósito. Vai lá em Nínive, porque eu preciso que a minha palavra vá lá. Eu preciso que você leve misericórdia, eu preciso que você leve um escape para aquele povo, porque a minha santidade está sendo ferida com o pecado deles. Então, quando a santidade de Deus é ferida, automaticamente vem o juízo. Mas antes que venha o juízo, pela misericórdia de Deus, ele sempre envia um homem de Deus para ir lá avisar. E Jonas foi incumbido disso. Aí, ao invés de ir para Nínive, ele pegou o lado contrário, o lado do oceano, foi no porto, pegou o navio e foi embora. Ele diz: eu para Nínive, mas nem pensar. Não sei se porque era um povo gentil, ou se porque os ninivitas tinham o costume de, quando alguém era inimigo ou alguém o chateassem, eles arrancavam a pele com a pessoa viva. Ele diz: eu ir para Nínive, nem pensar. E ele pegou um barco, querido, um navio, e foi no navio. E lá dentro do navio, ele desceu lá no porão, a viagem estava gostosa e ele estava dormindo. Mas enquanto ele estava dormindo, lá fora o bicho estava pegando, a tempestade, o vento, o navio estava para afundar e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós, vamos falar de nós, quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós podemos ser um Jonas na nossa casa, na nossa empresa, em algum lugar, trazendo tempestade e momentos difíceis, porque eu estou resistindo o que Deus quer para a minha vida. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Mas na hora que Deus fala: eu quero assim, e eu digo: mas eu quero assado. Pastor Edson, eu quero que o senhor vá para lá, eu quero que o senhor vá lá, eu quero que o senhor faça aquilo. E eu falo assim: não, eu acho melhor pegar o navio e ir para cá. Enquanto eu faço isso, tempestades estão me rodeando, as coisas vão se tumultuando. E como é que a gente sara isso? Redimindo, fazendo a vontade de Deus. Não é? Quantas tempestades você já passou na sua vida, querido, que talvez, não digo que sim, não foi porque você estava sendo um Jonas.
Hã? Quantas tempestades foi porque você estava dormindo, como é que eu posso dizer, o sono da irresponsabilidade, o não compromisso. E aí as tempestades vêm, porque as consequências vêm. Amém? Então rebelião em relação à vontade de Deus gera tempestades na nossa vida. Momentos tempestuosos vêm porque eu estou fazendo aquilo que é contrário ao que Deus queria que eu fizesse naquele momento. Amém? Glória a Deus. Uma vez eu escutei um pastor muito tempo até dizendo assim: olha, tome cuidado com quem você tem comunhão dentro da sua casa. Às vezes a gente traz uma pessoa estranha, ou tudo bem, querido, mas quando você sabe, de repente, essa pessoa pode estar trazendo tempestades dentro da sua casa. Não que a gente tem que rejeitar as pessoas quando vem, mas a nossa casa é santa, amém? A sua casa é santa? A minha também é, então, amém. Mas se de repente tem coisa errada, então nós temos que tomar providências. Amém, queridos? Outra pessoa, Jezabel. Já ouviu falar dessa mulher no Velho Testamento? Acabe, o rei de Israel, naquela época o reino estava dividido, ele era rei do norte, né? E Acabe casou com uma filisteia, uma mulher que não era do povo de Deus, já começa errado aí. E aí o que aconteceu? Ela veio, casou-se com Acabe, trouxe com ela todos os profetas de Baal. Olha a transformação de ambiente. A nação de Israel estava de um jeito, já não estava muito bom, mas quando Jezabel pisa na nação de Israel, ela vem com todo o principado do inferno, ela vem com Baal, ela vem com demônios. As pessoas começam a aprender a adorar demônios, a oferecer incenso e sacrifícios nos altos a Baal. Contaminou todo Israel. Mais para frente o Judá também foi contaminado, e por causa disso o povo foi levado cativo, o povo foi tirado da sua terra. Então tudo isso eu quero trazendo para as nossas vidas, porque muitas vezes a gente perde a nossa terra, porque muitas vezes a gente perde a promessa que era nossa, porque nós trouxemos alguma coisa, nós abrimos porta. O diabo é o ser mais legalista que existe no mundo. Ele é o cara que anda mais na lei, você sabia? Ele não faz nada que não esteja na lei. E se você abrir uma porta para ele, ele não perde a oportunidade. Entra ele, e onde passa boi, passa boiada. Então a gente não pode abrir portas para ele, a gente não pode dar legalidade para ele. E a gente tem que expulsar da nossa vida toda Jezabel, todo pensamento jezabélico, né? Adoração é só Deus é o Senhor, só Jesus é o Salvador, não existe outro. Amém, querido? Então Jezabel, querido, trouxe tanta coisa, só porque um homem escolheu errado uma mulher. Podemos dizer até hoje, não sei se você conhece pessoas de Deus, que estavam na casa de Deus, não tiveram sabedoria. O diabo empurrou uma Jezabel para ele lá no serviço, na escola, não sei aonde, e ele se engraçou com a Jezabel e vinha para a casa de Deus, mas estava com a Jezabel, casou com a Jezabel. Uma pessoa que não tinha nada, não tinha o coração na obra, não tinha o coração de Deus e nem queria Deus. E o que ela fez com essa pessoa? Tirou ele da salvação. Foi levado cativo de novo às correntes do inferno, depois de liberto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, querido. Amém? Outra pessoa, querido, Acã. Olha que interessante. O povo, quando Josué chegou, e eu não sei porque Deus fez isso, mas Deus queria mostrar a sua glória. A primeira cidade a ser conquistada, Deus não começou de leve, diz assim, vamos começar com uma cidade pequenininha para vocês não assustar. Então eu vou levar vocês aqui. Foi fácil, vão aumentando devagar. Não, Deus já começou lá em cima. Jesus já aparece lá com a espada nua a Josué e diz, eu sou o príncipe do Senhor, estou aqui com você, vamos lá. E qual que era a primeira cidade? Jericó. Cara, aquelas muralhas eram tão grandes, tão altas e tão largas, porque eram tão altas como tão largas. Tanto eram largas que tinha uma casa em cima que era da Raabe que morava lá. Tinha casas até em cima da muralha.
Aí Deus fala, é essa a primeira cidade. E o povo rodeou, aquela coisa toda, 7 dias, no 7º dia 7 vezes, tocaram a trombeta e as muralhas caíram. Oh, que glória, Deus está conosco. Agora vai ser fácil. Aí a próxima cidade se chamava Ai. Aí Josué diz, Ai, é uma cidadezinha pequena, não precisa de muita gente, não, se eu não me falha a memória, foi 10 mil só que foi. Vai lá esse povinho lá. Foram lá, apanharam. Muitos morreram. Aí foram descobrir, olha, uma pessoa, querido, no meio do povo de Deus, porque quando fala povo, quando fala comunhão, quando fala assim, igreja, comunidade, se tiver um Acã, se tiver pecados não confessados, se tiver coisas escondidas, o que acontece com todo mundo? Perde a batalha. Eu perco a batalha, você perde a batalha, nós temos que nos purificar. Acã tinha entrado em Jericó e Deus diz, não pega nada dali. Ele pegou ouro, prata e pegou uma capa babilônica, olha que interessante, e trouxe, escondeu na tenda dele. Aí quando eles foram para outra cidade e perderam a guerra, Deus diz, olha, tem gente aí escondendo coisa. Tem gente aí com coisa contaminada. Vai lá ver. E descobriu, era Acã. Então o que nós temos que fazer na nossa vida? Acã foi apedrejado, nós temos que apedrejar os Acã. Querido, pecados não confessados trazem derrotas para as nossas vidas. Não adianta esconder ele, porque de Deus ninguém esconde. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Ele conhece tudo, querido. Então a igreja, ela vai ser vencedora sempre. Quando os pecados forem colocados diante de Deus. E dizer, Senhor, está aqui, ó. Porque quando a gente é uma coisa isolada, é uma coisa. Quando a gente é um corpo, eu tenho que sarar, querido. Começo por aqui, eu tenho que começar a melhorar. Eu tenho que começar, todos nós. Porque se o dedinho do pé está inflamado e doendo, todo o corpo sofre. Ah, mas é um dedinho. Tá, bate o teu dedinho num canto, você vai ver o que é um dedinho. Ah, é só um dente lá do fundo. É, mas não trata dele, deixa doer, a raiz inflamar para você ver, você nem pensa mais. Tudo dói. Então, como um corpo, querido, nós temos que estar sempre limpos diante de Deus. Porque senão a gente transforma o ambiente negativamente. Glória a Deus. Então todas as coisas que ligam com as trevas, elas têm que ser cortadas. Ela tem que ser cortada. Aí vamos para o Saul. O Saul, ele quebrou uma aliança no seu reinado. Porque lá atrás, com Josué, os gibeonitas fizeram uma aliança com Josué. E pediram assim, olha, que vocês estão conquistando a terra, que não mate o nosso povo. Eu não vou contar a história aqui, que é um pouco longa, mas disse, não mate o nosso povo. Josué disse, está feito, ratificado. Vocês nós nunca vamos incomodar. Amém. Passou Josué, veio a época dos juízes, depois veio o primeiro rei que se chamava Saul. E Saul fez o que com os gibeonitas? Perseguiu e quase exterminou os gibeonistas. Você fala, mas tudo bem, isso foi com Saul. Saul morre e entra Davi. Davi está reinando, bonitinho. 3 anos de fome, querido, não é 1 ano, 1 mês. 3 anos de fome em Israel. Davi foi consultar o Senhor e falou, olha, quebraram a aliança com os gibeonitas. Davi foi lá com os gibeonitas e diz assim, olha, não fui eu, foi Saul, mas o que vocês querem que a gente faça? E ele disse, nós queremos 7 filhos de Saul que sejam enforcados. Eles, então te darei, porque tinha que tirar a maldição da terra. Querido, olha, uma nação, nós não estamos falando de uma vila, de uma casa. Uma nação inteira passando fome por causa do pecado de um homem. Então aqui nós podemos trazer para a aliança. Quando nós quebramos alianças, quebramos acordos, os céus se fecham. Tanto com Deus quanto os homens. Você pensa, mas só com Deus não. Querido, se você tratar alguma coisa com uma pessoa e dizer, ó, é assim, e eu vou fazer, e é assado,
não quebre essa aliança, a não ser que você volte lá e diz, olha, eu fiz um acordo com você, mas dá para fazer assim porque não está dando assado, e o cara dizer, beleza, ótimo, abençoado, mas você não pode deixar isso para lá, porque senão os céus se fecham sobre as nossas vidas. Tudo isso é dica que o Espírito Santo está dando nessa manhã, para que nós sejamos abençoados em todas as áreas. Não pode quebrar aliança, não pode quebrar a palavra, não pode quebrar aquilo que você, as suas, sei lá, os seus propósitos com Deus. Hoje o pastor Carlos vai falar aí do relógio de oração, né, pastor Carlos? Vai explicar um pouco ou não? Relógio de oração, nós vamos começar. Olha bem, querido, fez, vá em frente, seja abençoado, porque quando a gente também cumpre a aliança, há uma outra coisa, Deus derrama em abundância, viu? O inverso também é verdade. Quebrou a aliança, se fecha, mas quando eu cumpro a aliança, Deus também, recebe. Glória a Deus, querido. Não vamos quebrar a aliança. Vamos passar por exemplo positivo, rapidinho. Primeiro, eu vejo um escravo, Daniel, que foi levado para a Babilônia, porque o povo foi cativo, né? E ele era um homem de Deus, chegou lá, ele transforma o ambiente da Babilônia. Olha também, querido, um rapazinho, um jovem de Deus, cheio de Deus, porque as pessoas cheias de Deus, onde ela está, Deus enche também o lugar. Uma nação. Ele fez Nabucodonosor entender que Deus era Deus, porque Nabucodonosor não deu a glória a Deus, ele já tinha falado uma revelação de um sonho antes, olha, essa árvore que cresceu, e se aninhavam todos os pássaros, tal, é você, e na visão dizia que o machado vinha e cortou a árvore, ficou só no toco, e diz, olha, dá a glória a Deus, e depois ele não deu a atenção, mas quando o juízo de Deus veio sobre ele, diz que ele se transformou num animal, por 7 tempos ele pastava, até que ele desse glória a Deus, ele olha para o céu, e dá glória a Deus. E mais do que isso, depois ele vai lá e proclama no seu reino, que aqui no meu reino, só Jeová é Deus, todos vão glorificar o Deus de Daniel. Quem que foi responsável para transformar o ambiente da Babilônia? Daniel. Aí você pula para o rei, o próximo, que foi o Dário, né? Aí está o Dário e Daniel continua lá. E o Dário gostava muito de Daniel, o homem de Deus. E aí fizeram uma armadilha para Daniel ser jogado na cova dos leões e promulgaram uma lei lá. Por 30 dias ninguém ora a ninguém, porque sabia que Daniel orava todos os dias 3 vezes a Jeová. Mas eles disseram que por 30 dias não ore a ninguém a não ser o nome do rei. E o rei bobão foi lá e carimbou, nem pensou. Aí o que aconteceu? Daniel foi orar. O homem de Deus é assim, querido, ele é teimoso. O que ele faz, o ímpio não tira dele. Os 3 jovens da fornalha disseram, se Deus quiser livrar, você pode ficar sossegado que Ele vai livrar. Se Ele não quiser, você pode ficar sabendo, dobrar a deuses nós não nos dobramos. O crente, ele é turrão com as coisas de Deus. É de Deus, é assim que Deus quer, eu não mudo. É a palavra, é a vontade de Deus, eu não cedo. E aí Daniel foi orar. Aí pegaram ele e diz, lá rei, o senhor promulgou a rei aí, vai ter que ser jogado na cova dos leões. Aí foi lá, os leões deviam fazer muitos dias que não comiam, e joga Daniel lá. Só que quando joga Daniel lá, Deus está com Daniel, porque onde está o servo do Senhor, ali está a glória do Senhor, está a presença do Senhor. E os leões que estavam lá, foi Deus que criou, e Deus diz, vocês não vão tocar no meu servo. O Senhor, mas pelo menos o dedinho, né? Estou morrendo de fome. Não, vocês estão em oração essa noite, jejum e oração. Todo mundo orando por Daniel aí. Não comeu Daniel. Mas quando chega no outro dia, o rei corre lá e diz, Daniel, você está aí, o teu Deus se livrou. Diz, salve rei, Deus me livrou. Aí ele tira Daniel, manda para a cova todos aqueles que fizeram a lei, e faz um outro pronunciamento no reino, querido. Que todos adorem o Deus de Daniel. Um homem que transformou também uma nação, que foi espalhado a glória de Jeová numa nação que não era a nação do povo de Deus. Por isso, aonde você estiver, se tu uma bênção, querido. Mas o ambiente que eu trabalho, ele é tão assim, ele é tão pesado. O ambiente é pesado, mas você é leve. O ambiente é trevas, mas você é luz.
Seja luz lá, transforme o ambiente, transforme aquele lugar. Se Daniel, um só, conseguiu fazer um abalo numa nação que era ímpia, imagine você num ambiente de trabalho, em lugar mais pequeno, querido, numa escola, promulgando a glória de Deus. Outra pessoa, Paulo, nós já estamos acabando aqui a primeira parte, né? Paulo, o apóstolo. Pensa num homem que transformou o mundo da época, hein? Que ele não tinha WhatsApp. Querido, hoje você coloca uma pregação no YouTube, nós não temos poucos acessos no YouTube, temos mais acessos na Rádio Palavra Acústica, né? Lá tem bastante. Mas eles não acessam pelo YouTube, né? Eles abaixam a pregação e colocam lá onde eles ouvem lá. Mas você vê pregação hoje que tem gente que tem 1 milhão de acessos, 500 mil acessos. Olha que fácil de hoje levar a palavra, não é assim nesse sentido. A tecnologia nos ajuda. Paulo não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha Face, não tinha Twitter, não tinha, né, Instagram. Porque seria fácil, ele mandava para todo mundo e pá. Querido, ele sozinho, SP2, de a pé, a cavalo, de navio, viajando para a Europa, a Grécia, viajando para a Ásia, e ia, e voltava, e subia, de cidade em cidade, frio, fome, mas chegava lá e dizia: eu vim trazer aqui uma boa nova para vocês, o Messias, o Salvador da alma de vocês, chegou, ele já ressuscitou, é esse que morreu em Israel, recebam na tua vida, recebam o Espírito, recebam o poder de Deus, e as pessoas iam sendo transformadas. Ele era um transformador de ambiente aonde ele chegava. Por isso que a palavra diz aqui, eu quero ler para você, Atos 27, 23 e 24. Onde que está aqui? Que diz assim, primeiro eu quero falar uma coisa aqui do navio, comparando até com o do Jonas que nós lemos. Porque esta noite ele estava no navio sendo levado preso para Roma, Paulo, né? Aí teve um momento lá de tempestade, aquela coisa toda, e ele diz assim no navio, porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, olha lá, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Você sabe quantas pessoas tinha naquele navio? 276 pessoas navegando para Roma. Por causa que Paulo estava no navio. Ninguém vai morrer nesse navio. Você sabe por quê? Porque o meu servo está nesse navio. O Jonas estava lá. E porque Jonas estava lá fora do propósito, Deus queria afundar aquele navio. Paulo estava sendo levado preso pela vontade de Deus, porque ele disse: você tem que ir para Roma, e não importa o jeito que você vai, mas eu quero que você vá para lá. Ele estava indo como um preso, mas na viagem diz assim: aqui ninguém vai morrer, porque Paulo está aí, a minha graça está na vida dele. Então é essa, querida, essa transformação que muitas vezes Deus vai falar assim em algum lugar, e isso não vai acabar, aquilo não vai acontecer, porque meu servo faz parte dessa empresa, ou porque meu servo faz parte dessa igreja, ou porque meu servo faz parte dessa família, esses filhos não se perderão. Você entende, querido, a diferença que uma pessoa faz em um lugar? Ali a maioria eram ímpios, a maioria não sabia de nada, mas Deus estava poupando a todos por causa de Paulo. Aí Paulo, quando vai na ilha de Malta, onde o navio afunda e todo mundo acaba sendo salvo, porque tinha essa promessa aqui, não morreram afogados. Aí ele entra na ilha. A ilha de Malta foi transformada aquele ambiente porque Paulo estava lá. Aí tinha o principal da ilha, que tinha o seu pai que estava lá, acho que era com desinteria, não me lembro, ele estava com uma enfermidade. Paulo ora para ele, ele é curado. Quando a pessoa é curada, enfileira-se os doentes e enfermos de Malta, e Paulo vai orando e curando e pregando o evangelho. Paulo vai embora de Malta, mas Malta foi impactado pelo poder do Senhor Jesus. Amém, querido? Muitas vezes você não vai fazer mais parte daquela coisa, daquela empresa. Você pode até sair de lá, mas o que você deixou lá como a ilha de Malta ficou lá. As sementes plantadas lá vão dar os seus frutos. Glória a Deus. Temos que transformar os ambientes, querido. E olha o que diz Atos 24, 5, falando da geração em que Paulo viveu. Paulo incomodava, ele era como Elias, querido. Elias, Acabe diz: aí vem o perturbador de Israel. Mas você sabe,
quando a gente ouve isso de um ímpio, isso é elogio, porque se está perturbando é porque Deus está transformando ambientes. Aí diz assim: porque tendo nós verificado que este homem, que era Paulo, é uma peste, olha o que eles estavam dizendo, e promovem sedições entre os judeus e esparsos por todo mundo. Está dizendo, Paulo é uma peste em todo mundo, onde ele passa, ele vem com essa seita dos nazarenos falando desse Jesus, dizendo, esse é o principal agitador dessa seita dos nazarenos. Querido, quando alguém falar uma coisa contra você, e essa coisa vem de um ímpio, diz, glória a Deus, está incomodando. Ele abençoou o mundo da época, ele foi luz no mundo da época, ele transformou o ambiente da época. Querido, se Paulo não existisse, e se Paulo não tivesse feito aquela obra no mundo da época, eu não seria nem se esses lugares estariam até hoje lá, porque Paulo foi uma bênção nesses lugares. Por quanto tempo o evangelho foi propagado, por quanto tempo esses povos foram abençoados com o evangelho. E aí os crentes cresciam, querido, não era uma coisa, começou nos lares, mas dia após dia o Senhor acrescentava, eles iam crescendo. Chegou a incomodar até Nero, e Nero começou a matar crente. Querido, quanto mais sangue derrama, mais frutifica. Parece que rega a terra e onde tinha 10, nasce 100. Quem conhece Tiririca sabe o que eu estou falando. Tiririca, querido, você dá uma carpida assim, daqui a pouco vem, e vem com muitos. Se multiplica. Nero foi incomodado, o imperador, mas os crentes cresciam, a tal ponto que Constantino teve que fazer uma aliança e dizer, olha, a partir de agora a religião dos cristãos aí, ela vai ser do império, a religião oficial. Embora isso foi uma armadilha, mas você vê, chegou ao ponto de dizerem isso, queriam matar. Então, você é um transformador de ambiente como Paulo, onde você estiver, querido, você toma a bênção, fala de Deus, mostra com a sua vida, mostra com a unção que está em você. Coloca para fora a luz e a paz que existe dentro de você, que Jesus deu e ninguém pode tirar. Amém? Quero falar mais de uma pessoa que eu não posso deixar de falar e depois a gente encerra. Que é dessa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Colossenses 1:20 vai dizer assim, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus revolucionou, Jesus transformou todo o ambiente da terra e também do céu. Porque no céu os diabos faziam festa, faziam o que queriam, diz agora não. Tem crente na terra que vai orar, vocês têm que abrir espaço. Se vocês não abrir espaço, vocês vão ser amarrados, vocês vão ser pisoteados pela minha igreja. Então as coisas espirituais também foram influenciadas. A partir dali Jesus diz assim, ei, aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpião. A partir de agora, não precisa correr deles, vocês podem pisar neles. E nada vai acontecer com vocês. Porque eu estou dando essa autoridade para vocês. Eu estou investindo vocês, igreja, com essa autoridade. Então Jesus transformou, querido, por causa da sua presença. Até o calendário foi mudado. Seja ateu ou não seja ateu, ele tem que falar, nós estamos em 2018, depois de Cristo. O ateu também fala, que ano que nós estamos? 2018. Então, você crê em Cristo? Porque é depois de Cristo que é essa data. Jesus transformou o mundo da época. Com 3 anos de ministério, nós não estamos falando 10, 20 e tanto, né? Tem tantos pastores que passam a vida toda, morrem. Estamos falando só de 3 anos, ele fez um estrago no mundo espiritual, no mundo das trevas. Ele transformou vidas, ele ganhou e conquistou tantos povos e tantas línguas, e até hoje continua conquistando. Jesus fez o serviço contrário que Adão fez. Adão estragou tudo. Jesus diz, eu vim para consertar tudo. Por um homem entrou ofensa, para o outro vem a justiça, a salvação. E se Jesus entra na sua vida, querido, ele também transforma a sua vida. Ele transforma o ambiente do seu coração, o ambiente da sua mente, da sua alma, suas emoções. Ele transforma a sua vida, a sua saúde, o seu corpo. Tudo ele transforma. Porque ele é um transformador de ambientes. Amém?
Onde ele entra, ele vai fazendo. Chegou na terra de Gadara, tinha um homem ali que já era tradição, todo mundo conhecia ele, aquele homem demoniado, que andava pelos túmulos gritando, se cortando, nu. Mas quando Jesus chega ali, ele transforma o ambiente. E ele entra, aquele homem vem de encontro com ele, com os demônios, se prostra. Porque uma coisa que o demônio sabe fazer também é reconhecer a autoridade de Jesus e adorá-lo, independente se ele deixa de continuar, né? Ele continua sendo demônio, mas ele foi lá e adorando. Que nós temos contigo, Jesus. Sabemos que tu és, sabemos que tu és o Filho de Deus. Outro dia eu estava vendo uns estudos, está dizendo, olha que engraçado, né? Até os demônios não são burros e reconhecem que Jesus é Filho de Deus. E tem homem ainda dizendo que Jesus não é o Filho de Deus. Se o demônio, que é um ser tão caído, reconhece, por que um homem não pode reconhecer? Mas se reconheceram. Jesus o liberta e diz que daqui a pouco esse homem estava vestido com roupas, em juízo na cidade. E todo mundo dizia, não é esse aquele que andava pelos túmulos se cortando e nu, gritando? Em que se prendia ele com cadeias e eles estourava todos. Diz, mas Jesus o transformou. Você sabe o que acontece? Aí ele quis ir com Jesus. Jesus diz, não vai comigo não, fica aí e fala tudo o que o Senhor fez na sua vida. Aí diz que ele começou a pregar na cidade dele por toda a Decápolis, que era uma província. Jesus transformou ele e ele transformou Decápolis, falando desse Jesus, um Jesus que transforma. Amém, querido? Você vai vendo isso aonde Jesus passava. Os leprosos tinham o destino de morrer caindo seus membros, sofrendo de dores, sofrendo muito mais emocionalmente, porque não podia estar com seus filhos, não podia abraçar mais suas esposas, não podia estar mais junto com os amigos. Jesus, encontrando com os 10 leprosos, os purifica e eles voltam transformados para a sociedade. Zaqueu, ladrão, desce daí, eu preciso ficar na sua casa. Nunca mais Zaqueu roubou e foi um homem de Deus. 6 pescadores, me seguem que eu farei de vocês pescadores de homem. Olha lá o que foi Pedro, que pescava tanto peixe. A sua primeira pesca depois de Pentecoste, a primeira pesca em Pentecoste, ele já pesca 3.000. Então Jesus, onde ele entra, ele transforma, querido, não tem como. Se você vê um ambiente que diz que é do Senhor, mas não há transformação, Jesus não está ali, porque Jesus transforma tudo. Até com a unha do seu pé, Jesus se preocupa. Você fala, tudo Jesus quer transformar na sua vida. Mudar o ambiente. Amém. Aí você vai ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito da promessa vem. E Jesus transformou toda a terra por causa dessa bênção. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Hoje todos nós temos o Espírito. Desde quando a igreja inaugurou, o Espírito entrou. A igreja ficou poderosa. A igreja tem sabedoria para pregar. A igreja tem poder para orar. A igreja tem poder para curar. A igreja tem poder para libertar cativos. E isso vem acontecendo desde que o Espírito desceu em Pentecostes. Por quê? Porque Jesus veio, Jesus subiu e enviou o Espírito. Transformou toda a terra. E olha, esse envio do Espírito é tão poderoso que lá em Tessalonicenses vai dizer que o ímpio, o anticristo, não vai se manifestar sem antes que seja retirado aquilo que Jesus pôs, aquilo que resiste. O Espírito Santo na igreja, a igreja com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Enquanto o Espírito Santo estiver com a sua obra aqui, o inimigo não tem autoridade para começar a governar na terra. Vai ser tirado primeiro o que resiste. Olha o que Jesus fez, querido. Amém? Então hoje, para a gente encerrar, é a vez da igreja influenciar e não ser influenciada. Querido, é tão triste, você sabe disso. Quando a gente vê a igreja sendo influenciada pelo mundo, pelas coisas do mundo, e ela abre as portas, põe para dentro, e você está vendo ali escancarado, mas isso não é de Deus. E a igreja está sendo influenciada. Jesus não chamou nós para sermos influenciados, querido. Jesus chamou a gente para influenciar. Paulo, ele falava e não estava nem aí. Entrou na cidade de Diana dos Éfesos, ele acabou com o culto de Diana. Aos montes os livros eram queimados nas praças de feitiçarias, porque os feiticeiros, os bruxos,
encontraram um Espírito, um Deus que é maior que todos os deuses que eles serviam, que dava alguns poderes para ele. Ele diz, mas esse aí não. Cara, ele levanta coxo, ele abre olhos de cego, ele faz coisas, ele libera coisas que os nossos demônios não liberam. E ele nos dá uma paz que os nossos demônios não dão. Vamos se curvar esse Deus de Paulo. Então Paulo ia para influenciar. Paulo era representante da igreja. Ele não chegou lá e diz, olha gente, não é bem assim não. Não quero atrapalhar vocês, eu prego amor, que é isso? Vamos andar junto, não é bem assim e tal. Olha, adora um pouco a Diana, mas não esquece de adorar Jesus também, tá? Ok, combinado? Não, querido. Diana não é Deus. Quem morreu na cruz lá em Jerusalém foi Jesus Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e nós temos provas cabais. Eu vi ele no caminho de Damasco ressurrecto. Eu não estou falando de uma ficção, porque era uma ficção. Diziam que aquela estátua de Diana caiu de Marte. Quem que viu isso aí caindo de Marte? Jesus não, Jesus em carne e osso. Eu vi, viveu entre nós, é do nosso povo. Eu vi ele no caminho de Damasco. E tem os outros que viram com os olhos. Mais de 500 pessoas o viram sendo assunto ao céu, dizem Atos. Jesus é verdade, Jesus é realidade. Amém. Então está na hora, querido, de nós influenciar e deixarmos de ser influenciados. Com sabedoria, é claro, com sabedoria, direção de Deus, mas ceder, nós não cedemos. Nós vamos usando de sabedoria, usando toda a oportunidade para pregar a palavra. Paulo diz a Timóteo, olha, tendo oportunidade, não tendo, cria uma, prega a palavra. Glória a Deus, querido. Então teremos esse chamado para sermos transformadores de ambiente. Eu sou responsável pelo ambiente aonde eu convivo a semana toda. E esses ambientes eu tenho que transformar. Você, aonde você passa a sua semana toda, é ali onde Deus quer que você transforme aquele ambiente. Com a unção que está em você, com a paz que está em você, o amor. Os frutos não é para você comer, os frutos que a gente dá é para os outros. Nós somos uma árvore, quem apanha os frutos são as pessoas que nos rodeiam. Elas têm que experimentar a paz, o amor, a alegria que vive em você. Elas têm que comer desse fruto e dizer, oxe, onde tem desse negócio aí? Você diz, vem comigo que eu vou mostrar. Chorar com você que você vai sentir onde tem, tá? Então, onde você está, transforme os ambientes, querido. Com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua santidade. Porque tudo aquilo que nós temos dentro de nós, ela atinge as pessoas que estão ao nosso redor. Uma vez eu estava lendo que a batida do coração, eu não vou esquecer o nome que fala, mas não sei o que lá, atômico, vai até 4 metros. A hora que bate o coração, ela dá um negócio no ar, nos átomos, que vai até 4 metros e cobre. Você imagina a unção que está em nós. Você imagina a unção que está em nós. Se nós nos enchermos mais, aonde a gente chegar, ali chega a unção. Você chega numa sala, a sala toda é inundada porque você está ali. Mas tem um monte de filhos das trevas, não importa, as trevas não podem com a luz. Eles vão sentir a luz que existe em mim, que é Jesus Cristo. 2 coisas que é ordem para nós. Vós sois o sal da terra. Tem que influenciar o ambiente. Esse arroz está sonso. Essas coisas têm sem sabor. Querido, eu estou pondo você lá porque eu quero que você dê um sabor naquele ambiente. Aquele lugar não tem graça. Vai lá salgar, vós sois o sal. Se o sal não salgar, não serve para nada. E você vai lá e você salga aquele ambiente. Aí você nem entende. Por que que eu saí desse serviço e Deus me colocou ali? Por que que eu tive que passar pelo hospital? Por quê? Porque Deus quer salgar um lugar e Ele precisa usar você. Então Ele cria situações, o sal vai lá. Agora você imagina, você passa naquele ambiente com um propósito de Deus e você não salga e vai embora. Você deixou de cumprir um propósito, deixou de salgar um ambiente. Vós sois o sal da terra e o que mais? Vós sois a luz do mundo. Brilha, querida, onde você estiver. Deus nos chamou para a gente ser estrela na igreja, ser estrela na igreja, mas ser luz no mundo. As pessoas hoje não querem ser luz no mundo. Eu quero ser estrela na igreja, eu quero ser um cantor famoso, eu quero ser um pregador itinerante famoso. Jesus não chamou a gente para ser estrela dentro da igreja, Ele chamou a gente para ser luz lá no mundo. É lá o seu compromisso. Vamos brilhar a luz do Senhor. E para encerrar a última passagem que eu quero ler, para a gente fechar, 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo
sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, olha lá de quem? Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ó, através de nós, manifesta, não em algum lugar, em todo lugar, a fragrância do conhecimento de Cristo. Você, querido, tem que estar perfumando em todo lugar que você vai, tem que sentir o cheiro de Cristo no ar. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos e tantos nos que se perdem. Não importa onde nós estamos perfumando. Querido, isso é uma coisa que é fácil de saber quem é saber quando uma pessoa é crente. É difícil a gente errar. Você está conversando com alguém, às vezes até pelo WhatsApp. Esse tempo atrás eu estava negociando bastante pelo WhatsApp, né? Ultraleve lá, tal. De repente começava a conversar e eu disse, cara, é crente. O jeito dele falar no áudio, o jeito dele digitar, as palavras que ele punha, aí tal, eu cutucava. Crente. Esses dias eu descobri um outro também. Tal. Crente. Ó, pelo WhatsApp a gente descobre quem é crente. Às vezes você está num lugar, querido, conversando com uma pessoa, sabe, ela não falou às vezes nem de Jesus, mas ela está conversando com você um assunto, às vezes até profissional, o jeito que ela fala, a unção que está nela, testifica com a sua, se encontra. Você tem uma redoma de unção ao seu redor, você entra, as duas redomas se encontram. Você fala, ai que gostoso, é a mesma da minha, eu sinto Cristo lá, é a coisa que eu sinto com Deus, estou sentindo ali, é crente. Nós temos poder de transformar ambiente. Vamos começar a transformar os ambientes? Amém? Transformar ambientes é o propósito que Deus tem nos chamado. Glória a Deus. Dá para você dar um glória a Deus porque o pastor acabou já? Ô glória, diz assim, ô glória.